Paz e graça, irmãos. Saudações a todos, aos que nos acompanham de casa, através do vídeo e depois pelos nossos canais de comunicação, toda a igreja. A paz, o amor de Deus, continue com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. O texto inicial para a mensagem de hoje, a palavra de Deus nos diz: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Amados, em preparação dessa mensagem de hoje, já aproveitando até o assunto e o tema abordado pelas irmãs na aula de hoje mais cedo, que se tratou sobre um recomeço, um recomeçar, gostaria de compartilhar uma mensagem com os irmãos que nos apontasse uma direção para isso, para o recomeço, o caminho para esse recomeço. Em vários momentos de nossas vidas, nós, por algum motivo, precisamos recomeçar, resetar tudo, começar de novo, E a partir daí vamos falar um pouquinho sobre esse caminho, o caminho que nos leva a recomeçar. Para isso nós precisamos de uma direção, desse caminho. O texto que acabamos de ler, irmãos, fala de uma porta estreita, fala de um caminho apertado e fala de um destino, ou de um alvo, que é a vida. Ele mostra que também pode haver um outro caminho, um outro tipo de destino, que é a perdição. Mas hoje nós vamos falar e dar destaque ao caminho que nos leva à vida, ao recomeço. E esse caminho, como o texto diz, tem uma porta. E essa porta nós sabemos que é Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, Jesus diz, Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é essa porta. Esse caminho tem uma porta e essa porta é Jesus. A experiência da porta, irmãos, é a experiência da conversão, do novo nascimento. É quando tudo começa, Quando nós recomeçamos de fato. É quando dissemos sim para Jesus. Se trata, acredito eu, do maior recomeço de nossas vidas, E para recomeçarmos, precisamos passar por esta porta. E a palavra de Deus nos diz que é necessário arrependimento e fé. E nesse momento, não necessidade de obras. Você vai entender um pouco mais à frente sobre isso. Se trata de uma santificação inicial. No entanto, ao longo do caminho, vamos ver que existem vários níveis de santificação ou aperfeiçoamento, que precisamos entender. Como, por exemplo, a interação com o Espírito Santo. Pois é somente quando passamos pela porta é que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. A própria ação do Espírito Santo, irmãos, é diferente antes da porta e depois da porta. E posteriormente, durante o caminho. A partir daí, irmãos, nós temos um direcionamento de Deus na pessoa do Espírito Santo. Para os nossos recomeços é fundamental nós discernirmos o Espírito. Em 1 João, no capítulo 2, no versículo 6, diz: Se alguém diz estar nele, ou seja, em Cristo, deve andar como ele andou. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 17, também vai dizer: Não andeis mais como andam os gentios. Então, a vida cristã é apresentada como uma caminhada. O apóstolo Paulo fala sobre correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. E essa carreira, ele disse que tem começo e fim.
Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele chegou ao fim, que é o alvo, ele preservou a fé, a palavra diz. E por que ele está dizendo isso? Pois, infelizmente, irmãos, muitos podem perder a fé. Quando em 1 Timóteo, no capítulo 1, 19, ele vai dizer: mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ou seja, o texto fala de alguns que abortaram a fé, que iniciaram o caminho, passou pela porta, recomeçaram, porém, parou antes de terminar a carreira. Essas pessoas se perderam antes de chegar ao alvo. E aqui uma chave muito importante para o recomeço, né? Para percorrer a nossa carreira. Precisamos entender que o caminho deve ser percorrido de olho no alvo. Para não nos perdermos, irmãos, durante a nossa caminhada, a nossa jornada com Cristo. Precisamos ser motivados a buscar o alvo durante o caminho. Pois agora a experiência, irmãos, é diferente, né? De antes, quando não havíamos passado pela porta. Agora nós temos o Espírito Santo de Deus ao longo do caminho. Ele quem habita em nós, ele quem nos dá direção, ele quem nos conduz, ele quem nos direciona a todo tempo. E para esse recomeço nós precisamos discernir o Espírito. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Vamos falar um pouco agora sobre as obras de santificação. Após ter passado pela porta, nós estamos caminhando e contando com a pessoa do Espírito Santo para nos direcionar. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Irmãos, depois de ter passado pela porta e estado no caminho, precisamos entender que é necessário buscar o aperfeiçoamento, o amadurecimento em nossa fé. Somos chamados a sermos santos, a palavra diz. Há uma santidade a ser vivida, há uma santidade a ser aperfeiçoada. E ela acontece ao longo do caminho, ao longo da nossa jornada em Cristo, né? Existe uma constante luta, irmão, contra a carne, contra o pecado. Há forças que tentam fazer com que você não venha à igreja. Há forças que muitas vezes tentam fazer com que você não entenda a palavra. Há distrações durante o caminho que podem nos desviar do verdadeiro alvo. Sendo que durante o caminho, irmão, sabemos que fomos limpos de todos os nossos pecados, de condenação, não há mais culpa para quem passou na porta. Mas há necessidade de aperfeiçoamento. E se para passar pela porta, como disse anteriormente, não era necessário obras, nós precisamos entender que o caminho será vivido com obras. Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, a palavra de Deus nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos mediante a fé no Senhor Jesus. Ponto. No entanto, irmãos, no verso seguinte, no verso 10, a palavra vai nos dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Então, se é justo nós dizermos que somos salvos pela fé, que não somos salvos pelas obras, seria justo também dizer que as obras são as evidências da nossa fé, da nossa salvação.
frutos do Espírito Santo de Deus. Em Tito, no capítulo 3, no versículo 4 ao 8, a palavra de Deus vai nos dizer assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nós tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ele diz: fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. E ele conclui dizendo: estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Ou seja, agora, depois de ter passado pela porta, nós precisamos andar nas obras. Como na carta de Tiago, no capítulo 2, né? Nada mais, ele diz que a fé se manifesta por meio de obras. E principalmente depois de ter passado pela porta, irmãos. Mas precisamos buscar o caminho. Em Provérbios 20, 24, a palavra de Deus nos diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Irmãos, nós precisamos entender cada etapa da nossa vida cristã, né? É apenas o início quando passamos pela porta. Há algo a ser desenvolvido agora, há algo a ser aperfeiçoado enquanto caminhamos, né? Em busca do alvo. Completar a carreira e viver a plenitude daquilo que Deus tem para cada um de nós, pois viver o caminho, irmãos, significa estar de olho no alvo. O caminho é Cristo. O Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, a palavra diz: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é esse caminho. Aqueles que caminharem por este caminho, a palavra de Deus nos afirma, receberão a vida eterna. O homem, com a direção de Deus, irmãos, viverá bem. E aquele que está sem Deus não sabe aonde está indo, né? Vive perdido, com as preocupações da vida, não sabe como conduzir algumas situações. Sem Deus não é possível saber o caminho. Irmão, não existe bons recomeços sem Deus. Então não é possível nós recomeçarmos sem Deus. É impossível iniciarmos um novo projeto, uma nova etapa de nossas vidas sem o caminho. Jesus Cristo levou golpes e sofrimentos por nós. Nós chicoteamos a Cristo. Não porque ele pecou, mas para que nós pudéssemos ser purificados e salvos. Foi pela graça, pela misericórdia de Deus no Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo agora em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19 ao 25. Em meio a tantos desafios da vida, mas um ponto importante é que se você não perdeu a sua fé, irmão, você não perdeu nada. Porque a fé é o ponto inicial, irmãos, para que Deus restabeleça tudo, né? Recomece, faça algo novo, né? Os teus bens podem ser perdidos, mas com fé você pode reconstruir. Você pode estar cansado, mas Deus está ali para trazer renovo, né? A cada dia, para reconstruir. Com fé você consegue reconstruir.
Você pode estar cansado, mas Deus é quem te dá força. Você pode tropeçar, mas é Deus que continua dizendo que está do nosso lado, né? Como o salmista diz, né? Podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Então, mas por quê, Lucas? Existe uma promessa a nosso respeito. Para aqueles que são eleitos de Deus. Em Hebreus 10, versículo 19 e 25 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, e isto é do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. E ele continua: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E ele deixa bem específico isso para nós, né? O dia está próximo. Então, por qual motivo nós nos reunimos menos, né? Por qual motivo você frequenta menos o ambiente que você teria de estar o tempo todo e a todo tempo? Um pouco mais à frente, em Hebreus 12, no verso 2, diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, Jesus não parou no caminho. Enquanto não cumpriu o que lhe foi proposto, ele seguiu. Cumpriu com aquilo que o Senhor, nosso Deus, o enviou para ser feito. E quando triunfou naquela cruz, Jesus se alegou por estar concluindo o que Deus pediu para ele fazer. E muitas missões que Deus deixou para nós fazermos, nós estamos abortando, nós estamos deixando de lado. Jesus, irmãos, é o nosso caminho. O alvo é Cristo. A ponte é Cristo, a porta é Cristo. E ele convida a todos nós a passarmos por ela. Deus nos deu uma direção para seguirmos, e essa direção, irmãos, esse caminho, essa nossa trajetória, o teu propósito, o meu propósito, nós vamos encontrar somente na pessoa de Jesus, né? A cruz que nos redireciona, né? A partir de Cristo, tudo se fez novo. Então é possível um recomeço, é possível a reconciliação através de Jesus. Nós precisamos buscar isso a todo tempo, o tempo todo. Para recomeçar, nós precisamos entender e aprender a construir, ainda que a partir de situações adversas, ainda que a partir de ruínas. Deus nos dá uma chance a cada dia. Mas isso não significa que vai estar tudo pronto. Talvez as coisas ao seu redor não estejam boas ou completamente destruídas, mas, irmão, se a gente parar por aqui, nós não vamos chegar no alvo, né? E nós temos essas duas opções: ou a gente para por aqui, ou a gente acredita no que Deus falou a nosso respeito e recomeça tudo. Nós podemos perder tudo, e repito, mas se nós não perdermos a fé, nós não perdemos nada. Ah, Lucas, mas e se eu cair, e se eu vacilar? Não, mas Deus está ali para recomeçar novamente. Há tempo ainda, e o tempo é agora. Há tempo de recomeço, há tempo de começarmos novamente. Ah, mas e se eu me perder? Ele estará lá novamente para recomeçar com você.
Nós passamos pela porta, salvos em Cristo. Mas mesmo se vacilarmos, ele disse que estaria conosco todos os dias. É ele que é a nossa força, é ele que é o nosso refúgio. Por isso, a necessidade de estarmos firmados na rocha que é Cristo. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, agora no verso 7, a palavra de Deus nos diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. A palavra de Deus é quem nos incentiva a cada dia a continuarmos e a recomeçarmos em Deus. Talvez um recomeço profissional, espiritual, sentimental, até mesmo enquanto membros e parte do mesmo corpo que é a igreja, ao iniciar um novo trabalho, um novo projeto para evangelizar, na preparação de um simples sermão, de uma oração ou de um louvor e adoração. Importa nossa dedicação ao Senhor. Ele já mostrou para nós o quanto Ele nos ama, quanto Ele nos amou. Nós precisamos mostrar para Ele todos os dias o quanto nós também amamos a Deus. Já concluindo, irmãos, a nossa mensagem, gostaria de ler também Jeremias 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11, a palavra de Deus nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Era uma promessa lá atrás para o povo de Deus, e é uma promessa para nós hoje. Que Deus pensou no nosso futuro quando Ele enviou Jesus para nos salvar. Ainda que sobre qualquer ruína, ainda que sobre qualquer situação, Deus pode reconstruir e recomeçar. Recomeçar a minha e a sua história. Como o texto diz, pelo novo e vivo caminho. Hoje eu e você pode entrar. Hoje eu e você pode passar. O sangue de Jesus abre portas. Jesus é a porta, a qual todos precisamos passar. E por isso fica aqui o convite para você que quer se reconciliar com Deus, recomece. Para você que ainda não passou pela porta e nos vê através dos vídeos, recomece, passe pela porta, experimente de Deus. E eu tenho a convicção, irmãos, pela palavra de Deus, então teremos o melhor recomeço de nossas vidas. A partir do momento que dizemos sim para Jesus, nós iniciamos o melhor e maior recomeço de nossas vidas. Que a paz e o amor de Deus permaneça com todos, em nome de Jesus. Amém.